Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras, por mais que tentem, vivem correndo atrás do prejuízo? Não é preguiça, não é falta de merecimento, e definitivamente não é falta de esforço. A verdade é que existe uma força silenciosa operando nos bastidores da sua vida financeira. Uma frequência invisível que determina se o dinheiro corre para você ou foge. E se eu te dissesse que você pode ajustar essa frequência, como quem sintoniza uma estação de rádio, e atrair riqueza de forma natural e constante? Continue comigo, porque essa pode ser a conversa mais importante da sua vida financeira. Dinheiro é mais que papel, é energia. Feche os olhos por um instante, só por um instante, e imagine o dinheiro não como cédulas gastas que passam de mão em mão, nem como números frios que os bancos armazenam em telas digitais. Imagine, em vez disso, que o dinheiro é como a eletricidade, invisível aos olhos, mas capaz de mover o mundo, sem forma física, mas com o poder de iluminar, aquecer, transformar tudo ao seu redor. Parece exagero? Pense de novo. A eletricidade não precisa se mostrar para provar que está ali. Quando a conexão está feita, a luz se acende, o motor gira, o som toca, mas basta um fio rompido, um circuito mal encaixado e a energia para. Simples assim. E com o dinheiro, é exatamente a mesma coisa. Ele só flui quando a conexão está íntegra, e essa conexão começa dentro de você. Desde cedo, fomos conectados a um sistema de crenças que moldou nossa relação com o dinheiro. E não foi uma conexão limpa, não. Foi cheia de interferências, ruídos, curtos-circuitos emocionais. Lembra das frases que você ouvia quando era criança? Dinheiro não dá em árvore. Quem nasce pobre, morre pobre. Você acha que eu sou feito de ouro? Essas palavras não eram apenas frases soltas. Elas eram códigos, linhas de programação silenciosa que começaram a escrever, no fundo do seu subconsciente, uma história marcada por medo, limitação e escassez. E o mais traiçoeiro disso tudo é que você nem percebeu que estava sendo programado. A neurociência moderna tem um nome para isso: neuroassociação. Cada vez que ouvimos, sentimos e reagimos a uma ideia, nosso cérebro constrói uma rota neural. Repita isso por anos, e essa rota vira uma estrada, depois uma rodovia, por fim, um piloto automático. Você passa a ver o mundo e o dinheiro sempre pela mesma lente. Mas e se essa lente estiver suja? E se a história que contaram para você sobre o dinheiro for só uma versão entre muitas outras? A física quântica, aquela que mergulha no invisível e estuda as leis que regem tudo o que não conseguimos tocar, tem um princípio poderoso: o observador colapsa a realidade. Traduzindo, aquilo em que você acredita, cria. A frequência que você emite, atrai. O que você sente como verdade se manifesta como fato. Então, se você acredita que o dinheiro é escasso, difícil, perigoso, adivinha o que o universo vai te mostrar? Escassez, dificuldade, tensão. Mas se você começa, mesmo que aos poucos, a se permitir acreditar que o dinheiro é abundante, acessível, uma extensão do seu valor interno, algo muda, de forma sutil, mas inegável. É como ajustar a sintonia do rádio. Se você está tentando ouvir uma estação de música clássica, mas está sintonizado no canal de notícias, o que vai ouvir? Ruído, confusão e nenhuma harmonia. O mesmo vale para o dinheiro. Você está tentando atrair abundância, mas sintonizado no medo. Está buscando liberdade, mas operando na culpa. E enquanto essa frequência não mudar, a lâmpada da sua prosperidade vai continuar piscando, ou pior, apagada. E você sente culpa, alívio, medo, gratidão? A resposta a essa pergunta não é apenas retórica. Ela é um espelho, porque aquilo que você sente é exatamente o que está sendo emitido. E o que você emite, volta. Mas não se trata de culpa, nem de auto-julgamento. Se trata de consciência, de perceber que talvez, só talvez, o fio não esteja rompido, apenas emaranhado. E que, com um pouco de atenção, ele pode ser reconectado. Quando isso acontece, o fluxo volta. A luz acende. O dinheiro começa a circular com leveza. E você para de correr atrás, porque ele passa a vir até você.
Claro, isso não acontece da noite para o dia. Nenhuma transformação verdadeira acontece rápido, mas ela começa com um primeiro passo: reconhecer que o dinheiro não é inimigo nem herói. Ele é reflexo, um espelho da sua vibração interna, e como qualquer espelho, ele não mente, mas também não julga, só mostra o que ele está te mostrando agora. Talvez essa seja a pergunta que mais valha a pena ser respondida. E quem sabe, ao encontrar essa resposta, você descubra que mudar sua relação com o dinheiro não exige que você mude o mundo lá fora, mas apenas a frequência que escolhe sintonizar aqui dentro. Mas isso é assunto para o próximo fio dessa conversa invisível. Você já se perguntou por que, apesar de tanto esforço, sua vida financeira parece estacionada? Como se houvesse uma barreira invisível entre você e o próximo nível? A maioria das pessoas acha que precisa de mais técnicas, mais cursos, mais estratégias. Mas a realidade, e ela pode ser desconfortável, é que o principal bloqueio financeiro não está do lado de fora, está dentro, e mais especificamente, na mente. Imagine por um instante que sua mente é como o sistema operacional de um computador. Ela organiza, processa e executa tudo o que você vive. Mas e se esse sistema, silenciosamente, tivesse sido programado com códigos obsoletos? Códigos que não foram escritos por você, mas herdados, quase como uma herança emocional, dos seus pais, professores, líderes religiosos, da cultura em que você cresceu. Esse sistema mental não foi construído para prosperidade, liberdade ou abundância. Foi forjado em bases de medo, culpa e escassez. Um sistema onde o dinheiro é visto como algo sujo, perigoso, que afasta pessoas ou que exige sacrifícios demais para ser obtido. E quando essas ideias se instalam, elas se tornam regras invisíveis operando nos bastidores. Assim como um computador infestado por vírus, essa mente condicionada pode até funcionar, mas vive travando. Você pode estudar, se esforçar, aplicar tudo direitinho, e ainda assim sentir que está afundando em areia movediça. Porque não é sobre o que você faz, é sobre de onde você faz. E aqui entra uma pergunta que muda tudo. Qual é a história que eu conto sobre dinheiro? Essa pergunta parece simples, mas ela é uma chave mestra, porque todo ser humano vive dentro de uma narrativa. A forma como você interpreta o dinheiro, suas origens, seus significados, suas consequências, determina a forma como você age diante dele. Será que lá no fundo, você acredita que precisa sofrer para merecer algo bom? Que trabalhar menos e ganhar mais é imoral? Que querer mais é egoísmo? Ou que o sucesso inevitavelmente vem acompanhado de solidão, inveja ou rejeição? Essas não são só ideias passageiras, são comandos, códigos mentais gravados no subconsciente, repetidos tantas vezes que se tornaram leis silenciosas. Elas moldam o que você permite, o que você rejeita, o que você tolera, mesmo sem perceber. E como todo comando, essas crenças criam resultados. Mesmo quando você acha que está escolhendo conscientemente, há um script mais profundo que dita o rumo. Você economiza demais por medo, ou gasta em excesso para compensar algo. Você se sabota antes de receber mais, ou atrai situações onde o dinheiro entra, mas escapa como areia entre os dedos. Talvez você nem lembre da primeira vez que ouviu que dinheiro não traz felicidade, ou que rico é tudo ganancioso. Mas essas frases ficaram, e hoje elas ecoam toda vez que você sonha alto demais. Perceba, não se trata de culpar ninguém, nem seus pais, nem a escola, nem a sociedade. Todos eles também estavam rodando o mesmo sistema antigo. A questão é, você vai continuar operando sob esse código ou vai atualizar sua programação? Essa atualização não vem de fora. Não depende de planilhas, aplicativos ou investimentos. Ela começa quando você começa a ver. Quando você entende que a escassez não está no bolso, está na história. E histórias podem ser reescritas. Você está pronto para questionar a sua? Porque talvez, só talvez, o que você chama de realidade financeira seja apenas um reflexo do enredo que você aceitou viver até agora. E é aí que tudo começa a mudar. Mas há um detalhe quase invisível nisso tudo. A maioria de nós foi ensinada a medir valor pelo esforço.
A cultura do suor e da luta gravou em nossa mente a ideia de que só se conquista algo se houver sacrifício. Quanto mais se trabalha, mais se merece. E quanto mais se sofre, mais se é digno da recompensa. Mas, e se tudo isso estiver invertido? A verdadeira chave da prosperidade não está em fazer mais, mas em ser mais. Não mais produtivo, não mais esforçado, mais alinhado, mais presente, mais em paz com aquilo que se é. Porque é nesse estado que o fluxo começa a acontecer, e não por mágica, mas por coerência vibracional. Imagine uma estação de rádio. Você pode ter o melhor aparelho, os fios perfeitos, toda a sua estrutura técnica, mas se a sintonia estiver errada, o som sairá chiado, desconectado. Agora troque o rádio por você. O que acontece quando você tenta captar a frequência da abundância, mas ainda está vibrando em medo, culpa ou escassez? O resultado é exatamente esse: distorção. E essa distorção pode ser cruel, porque na superfície tudo parece estar funcionando. Você está fazendo tudo certo, acordando cedo, estudando, batalhando, buscando metas. Mas algo não engrena. O dinheiro entra e sai como água. As oportunidades aparecem e evaporam. A prosperidade parece sempre ao alcance da mão e, ao mesmo tempo, fora dela. Esse paradoxo se torna ainda mais claro quando olhamos para casos emblemáticos. Ganhadores da loteria que perdem tudo, atletas milionários que terminam falidos, artistas que sobem como estrelas e desaparecem como fumaça. A questão nunca foi a quantidade de dinheiro, fama ou sucesso que receberam, mas sim o quanto conseguiam sustentar aquilo internamente. Na sabedoria da Cabala, existe um conceito profundo chamado quebra dos vasos. Ele fala sobre como recipientes, metáforas para nossa estrutura interior, precisam estar prontos para conter a luz que recebem. Se a luz, energia, abundância, bênçãos, for maior do que a capacidade do vaso, ele racha, transborda, se desfaz. Somos todos recipientes, uns mais amplos, outros mais frágeis, uns que se fortaleceram com o tempo, outros que ainda carregam rachaduras antigas, traumas, ressentimentos, inseguranças, culpas silenciosas que enfraquecem as paredes do nosso ser. E então surge a pergunta que poucos ousam fazer: será que meu vaso está pronto para segurar mais luz? Ou será que, lá no fundo, ainda estou com medo de prosperar? Medo de não dar conta, medo de ser julgado, medo de me perder. Prosperar exige mais do que desejar. Exige suportar o brilho, a visibilidade, a liberdade e até mesmo a responsabilidade que vem com elas. Porque não há prosperidade sem transformação interior, sem antes abrir espaço, limpar, reconstruir, tornar-se digno não por merecimento, mas por vibração. E a vibração não mente. Você pode enganar os outros, pode até enganar a si mesmo, por um tempo. Mas o universo sempre responde ao que você é, não ao que você diz querer. Por isso, antes de correr atrás de mais, vale parar por um instante e olhar para dentro. Rever os cacos que ainda estão ali, colados com remendos frágeis. Se perguntar com honestidade: meu recipiente está mesmo pronto? Ou ainda carrego rachaduras que sabotam silenciosamente tudo o que desejo construir? Nem sempre a resposta virá de imediato. Às vezes, ela se revela aos poucos, nos silêncios, nos padrões que se repetem, nos convites inesperados que a vida faz para que você finalmente se reconstrua, por dentro. E é aí que a verdadeira jornada começa. Você já reparou como o corpo reage quando o boleto chega? O peito aperta, a respiração muda, o pensamento acelera, como se algo muito grave estivesse prestes a acontecer. Para muitos, pagar uma conta ou gastar com algo pessoal é como atravessar uma ponte frágil sobre um abismo invisível. O medo de cair é tão grande que o prazer do caminho se dissolve, e é nesse exato ponto que revelamos, sem perceber, a nossa frequência. A forma como você se relaciona com o dinheiro revela muito mais do que seus hábitos financeiros. Ela mostra, com precisão, o nível vibracional em que você está operando.
E isso não é papo de autoajuda enlatada. É uma observação profunda sobre o que você está emitindo ao mundo. Porque sim, tudo é energia. E o dinheiro também. Dinheiro é como o ar que você respira. Já tentou guardar oxigênio em um pote com medo de faltar amanhã? Parece absurdo, né? Mas é exatamente isso que fazemos quando deixamos o medo controlar nossa forma de lidar com o fluxo financeiro. A escassez não começa na conta bancária. Ela nasce antes, num pensamento, numa crença, numa sensação. E como tudo na vida, o que nasce pequeno cresce. Cresce até virar bloqueio. Cresce até você não conseguir mais ver saída. Quando você segura por medo, você paralisa o fluxo. E o fluxo, como todo rio que para, apodrece. É por isso que, mesmo se o dinheiro entra, ele escorre pelos dedos. Porque o universo entende o seu gesto não como proteção, mas como desconfiança. E onde há desconfiança, não há expansão. A mudança começa com gestos simples, pequenos rituais que de fora parecem tolos, mas que por dentro abrem verdadeiras fendas de transformação. É como acender uma vela em um cômodo escuro. A luz pode ser pequena, mas muda tudo ao redor. Acordar e declarar: estou pronto para receber. Parece pouca coisa, mas tem o poder de reprogramar o campo. Você não está apenas dizendo palavras, está emitindo um código, um sinal, um convite. Está saindo do modo carência e entrando no modo disponível. E essa diferença é colossal. Gastar com intenção, não com culpa. Sentar-se para tomar um café que você escolheu, consciente do prazer que aquilo te dá, é um ato de poder. A intenção muda a vibração do gesto. Quando você se permite viver pequenas abundâncias, sem carregar o peso da culpa, você abre espaço para que a vida confie em você com mais. Investir em si como prioridade, não como última opção quando sobra tempo, energia ou dinheiro, mas como quem entende que você é o canal. E se o canal estiver bloqueado, nada flui. Cuidar de si é a forma mais honesta de dizer ao universo: eu estou pronto para mais. E talvez o mais importante, parar de repetir frases de escassez como mantras do cotidiano. Dinheiro não dá em árvore. Rico não entra no céu. Eu não posso. Isso é caro demais para mim. Cada frase dessas é uma âncora jogada no mar profundo da sua mente. E enquanto você repetir essas frases, vai continuar preso ao mesmo lugar. Esses gestos simples são comandos vibracionais. São como senhas que mudam a estação da sua frequência. O universo funciona como um grande rádio. Você não ouve uma música nova enquanto continua sintonizado na estação antiga. E se quer mudar o que recebe, precisa mudar o que emite. Você não precisa esperar estar pronto para mudar, porque no fundo a prontidão nunca vem antes do passo. Ela vem depois, como o ar que só preenche os pulmões quando você tem a coragem de inspirar. E talvez seja essa a grande virada. Entender que o dinheiro, antes de ser um número, é uma dança entre dar e receber, entre confiar e agir, entre expandir e permitir. Mas essa é só a superfície. Ainda há camadas mais profundas esperando para serem acessadas. Prepara o coração. 3 chaves, 3 feitiços, 3 sementes que, uma vez plantadas, começam a reescrever silenciosamente a sua relação com o dinheiro. Não são grandes rituais, não exigem velas acesas ou noites de lua cheia, mas possuem algo que muitos ignoram: intenção. E é a intenção, mais do que qualquer cifra, que ativa a energia do fluxo. Pegue uma nota, pode ser pequena, daquelas que, por vezes, esquecemos no fundo do bolso ou dentro de um livro antigo. Agora, doe. Doe para alguém, para uma causa, para um momento em que seu coração diga sim. Mas faça isso com presença, com consciência. Não como quem perde, mas como quem planta, porque é exatamente isso que acontece. Esse gesto simbólico, quase invisível aos olhos do mundo, possui um poder ancestral, o de tirar você do lugar do medo, da escassez, do não posso, e te reposicionar no trono da abundância. Como quem diz ao universo: eu confio, eu sou fonte, eu sou parte do fluxo. Doe R$ 5 e algo se move. Doe R$ 10
e outra engrenagem gira, não pelo valor, mas pela vibração por trás do gesto. Quando você coloca seu dinheiro em movimento com consciência, você está, sem perceber, curando memórias antigas de apego, de privação, de controle. Você está dizendo para si mesmo que há mais. Sempre há mais. E é nesse momento que o feitiço acontece. Quantas vezes você já parou para agradecer, de verdade, por algo bom que chegou? Não só com palavras, mas com um gesto que marca o corpo, o tempo e a memória. Pegue um recibo, de um café que te acolheu numa manhã difícil, de um livro que te trouxe respostas, de uma consulta, de uma passagem, de qualquer coisa que tenha feito bem à sua alma. Vire o papel e escreva com firmeza: o dinheiro volta para mim multiplicado com facilidade. Guarde esse recibo na carteira, não como superstição, mas como lembrança, como uma âncora que te reconecta, dia após dia, ao sentimento de gratidão e confiança. Esse pequeno ritual quase íntimo é uma chave. Ele ensina seu cérebro a associar o gastar com o receber. Ele treina sua energia para o reconhecimento, para a abertura, para o permitir. Porque quem não sabe receber, fecha as portas da abundância, mesmo que deseje desesperadamente por ela. É preciso lembrar, o dinheiro gosta de ser bem-vindo, gosta de saber que foi útil e, mais ainda, gosta de saber que será recebido de novo, com festa e não com culpa ou medo. Agora, o terceiro gesto, o mais poderoso e talvez o mais difícil para muitos. Toda vez que o dinheiro chegar, por menor que seja a quantia, retire 10% e guarde no envelope. Nomeie esse envelope de forma especial. Chame de transbordo. Sim, transbordo, porque esse valor não é para contas atrasadas, nem para imprevistos, nem para vai que. Esse valor é uma afirmação viva de que você tem mais do que o necessário. É o lembrete físico de que sua vida não é só sobre sobrevivência, mas sobre espaço, sobre sobra, sobre fluxo que vai além do mínimo. O envelope, ali quieto, começa a mudar algo dentro de você. Ele conversa com as partes suas que sempre viveram no limite. Ele acalma a urgência. Ele dissolve aos poucos a crença de que não dá, de que é apertado, de que está sempre faltando. Esse envelope é um espelho, e o que ele reflete é uma nova identidade financeira. Não a identidade de quem corre atrás do dinheiro o tempo todo, mas de quem começa a entender que é possível transbordar. Pequenos atos, 3 gestos simples, mas é sempre assim que a verdadeira transformação começa. No invisível, no sutil, no cotidiano. E talvez no instante em que você colocar seu primeiro 5 em movimento, escrever nas costas de um recibo ou abrir o primeiro envelope com 10%. Talvez nesse instante você sinta algo, um leve deslocamento interno, como se uma parte antiga de você começasse a se render, a aceitar que sim, existe outro caminho. Um caminho onde o dinheiro não é inimigo, nem fantasma, nem prisão, mas aliado, mensageiro, energia que circula, que abençoa, que volta. E esse caminho, se você prestar bastante atenção, está apenas começando a se revelar. A verdadeira revolução é interna. Durante anos, ensinaram você a obedecer, a seguir regras que não escolheu, a se moldar para caber num mundo que já vinha pronto, com trilhos desenhados por outros. Um mundo que vende a ideia de sucesso como um troféu inalcançável, reservado para poucos. Disseram que dinheiro era escasso, que oportunidades eram limitadas, que abundância era um privilégio, não um direito. E você acreditou. Não por ingenuidade, mas por repetição. Repetiram tantas vezes que você precisava lutar, sofrer, se provar, que começou a carregar o peso do mundo nas costas, como se fosse culpa sua não ter chegado lá ainda, como se fosse falta de esforço, de mérito, de sorte. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te contado. Você não está aqui para se encaixar no sistema. Você está aqui para transcendê-lo. A verdadeira mudança começa quando você deixa de se ver como um peão no tabuleiro e percebe que sempre foi o jogador. Quando entende que a sua mente não é apenas um reflexo do mundo, mas um espelho que molda a realidade à sua volta. Dinheiro
Não é vilão, não é problema, é energia, vibração. E como toda energia responde à sua frequência, a pergunta que fica é: em que frequência você tem operado? Porque a escassez não começa no extrato bancário. Ela começa no pensamento, no medo, na crença inconsciente de que você precisa merecer para ter, quando, na verdade, você precisa acreditar para manifestar. Essa é a virada de chave, quando você para de perseguir o dinheiro e começa a atrair, quando para de agir como quem precisa e passa a se comportar como quem já tem. Isso não é fingimento, é alinhamento. É como sintonizar uma estação de rádio. A música da abundância já está tocando, mas você precisa estar na mesma frequência para ouvi-la. A partir de hoje, escolha de novo. Escolha sair da narrativa da vítima e entrar na postura do co-criador. Escolha enxergar-se como um ser ilimitado, conectado a uma fonte inesgotável de possibilidades. Você não precisa esperar mais um sinal, mais um curso, mais uma validação externa. O universo já está respondendo. A pergunta é: você está ouvindo? Porque quando você muda dentro, o mundo não tem escolha a não ser acompanhar. Agora, respire fundo, sinta e declare com presença, com verdade, com poder: eu sou rico, eu sou o fluxo, eu sou a fonte. Feche os olhos por um instante. Visualize o que você quer. Sinta como se já fosse real, porque, de certa forma, já é. Só está esperando você se lembrar disso. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, um brilho, uma fagulha, um eco, compartilhe com alguém que também precisa despertar, porque quanto mais gente acordar, mais forte essa frequência se torna. A sua abundância não é um acaso, é uma escolha. Agora, a câmera se afasta, a música sobe, o coração bate mais forte e a próxima cena depende de você. Finalização humanizada, espiritual e profunda. Gratidão imensa, de verdade, por você ter chegado até aqui. Não é pouca coisa, num mundo de distrações infinitas, o fato de você ter permanecido até o fim dessa mensagem mostra que algo em você está pronto. Pronto para mudar, para despertar, para sintonizar uma nova frequência de realidade. Isso é precioso, isso é raro, e eu honro profundamente essa sua escolha de estar presente até agora. E olha, se você chegou até aqui, quero te pedir um gesto simbólico, mas poderoso. Comenta aqui embaixo a palavra código, Transboro. Assim eu vou saber que você é um dos que verdadeiramente se permitiu mergulhar até o fim. Um daqueles que sente o chamado, que está no caminho, que está abrindo espaço para a abundância florescer. E agora, um convite especial. Agora você pode se tornar membro do canal e fazer parte de um grupo seleto de pessoas que realmente acreditam no poder do conhecimento e da transformação interior. Ao se tornar membro, você não só apoia diretamente esse trabalho, como também recebe benefícios exclusivos, acesso a conteúdos inéditos e aprofundados, meu acompanhamento mais próximo na sua jornada. Destaque nos comentários para que sua voz seja sempre vista e reconhecida na nossa comunidade. Essa é sua chance de se conectar ainda mais com esse universo de aprendizado, cura e crescimento. Clique no link no primeiro comentário fixado e torne-se membro agora mesmo. Vamos juntos mais longe, porque juntos somos mais luz. E se posso abrir meu coração com você por um instante, esse texto não é apenas um conteúdo, é um espelho do que eu também vivo. Cada palavra nasce de um lugar real, de quem já enfrentou seus próprios medos financeiros, suas próprias rachaduras internas, mas que também descobriu que dá para reprogramar tudo, que é possível mudar a história, de dentro para fora. Acredite, você não está só, e o seu caminho está apenas começando. Então, antes de ir, deixa seu like se esse conteúdo te tocou. Se inscreve se ainda não é inscrito. Comenta o que mais te ressoou. Além do código, claro. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E olha, está aparecendo 2 vídeos aqui na tela agora. Mas um deles guarda uma resposta que você talvez nem saiba que está procurando. O outro, um novo passo nessa jornada invisível. Escolhe com o coração e segue em frente.
A abundância já está te esperando. Te encontro lá.